Olá, gente! Essa que vos fala, professora Pamela Damasceno, direto aqui dos estúdios do Aula D, né? Para falarmos um pouquinho de língua portuguesa, conteúdo sintaxe interna. E nós vamos falar justamente do conteúdo no qual paramos no vídeo anterior, que é objeto direto e indireto. Nós havíamos parado justamente aqui. Temos a seguinte frase: eles entregaram um recado ao secretário. Primeira coisa que nós fazemos sempre no nosso procedimento básico e obrigatório, localizamos o verbo, né? Aqui nós sabemos que se trata de um verbo de ação, não está na lista dos 7 lá de ligação, e ele encerra um movimento. Para entregar, eu tenho que ir até a pessoa, dispor o que eu vou entregar, né? Pergunto, faço aquela pergunta que não quer calar: quem entregaram o recado ao secretário? A resposta é eles. Como nós temos tão somente uma palavrinha importante, o sujeito é simples, ok? Todo o restante é o predicado. Se eu falar apenas eles entregaram, ponto, faz sentido ou faltará alguma coisa? Você aí ser curioso, aposto que você está se perguntando, tá, mas entregaram quem? Ou aliás, entregaram o quê? E entregaram para quem, né? Aposto que você já está aí se perguntando, porque se eu falar somente eles entregaram, ponto final, nos faltará informações, é ou não é? Portanto, esse verbo é um verbo de trânsito, aquele que precisa, um verbo transitivo, aquele que precisa ser completado. Vamos ver quem o completará. Eles entregaram o quê? Vamos fazer a perguntinha aquela do objeto direto, ver se ela funciona. Eles entregaram o quê? O recado. Olha para o lado. Ou é preposição, é pedra? Não. Decompor em a para decompor em a, ou não é preposição, não é pedra. Se não tem pedra, eu vou direto à resposta e, portanto, eu tenho aqui um objeto direto. Então, eles entregaram o recado. Mas espera aí, eles entregaram o recado a quem? A quem? Ainda tem uma outra pergunta possível aqui. E essa resposta ao secretário, eu tenho um azinho aqui. Lembram da preposição a, da pedrinha a? Sempre que eu tenho uma pedra no meio do caminho, eu tenho um objeto indireto. Então, este caso verbal aqui é um verbo que exige 2 complementos. Ele exige um complemento que vai direto à resposta, portanto, sem preposição. E exige um segundo complemento que encontra-se aqui intermediado pela pedrinha, pela preposição a. E justamente por essa pedrinha estar aqui, nós temos um objeto direto, ok? Alguns verbos possuem essa característica de necessitarem de 2 complementos. Um só não basta, é o caso do verbo entregar. E neste caso, como nós temos 2 complementos, um que não tem preposição, portanto vai direto à resposta, o outro que se dá mediado pela preposição e, portanto, eu tenho que fazer aquele caminho de contorno indireto, não vou atropelar a pedra, né? Um objeto indireto. Ele exige obrigatoriamente esses 2 complementos. Nós temos um caso claro aqui de objeto direto e indireto, ok? Atenção, atenção. E quando ocorre aquele tal de lo, o, a, falei, por exemplo, entreguei-o, né? Entreguei-a, ou lo, lá, ou no, na, que são as combinações possíveis. Sempre que eles aparecerem ligados ao verbo, nós teremos objetos diretos, sem nenhuma dúvida, ok? Lhe, quando lhe está ligado ao verbo, por exemplo, falei-lhe, apareceu lhe é um caso de objeto indireto. Esses aqui, eles não restam dúvidas, né? Apareceu ligado ao verbo o, a, ou as combinações lo, lá ou no, na, objeto direto. Apareceu ligado ao verbo o pronome lhe, objeto indireto. Falei-lhe, contei-lhe, né? Busquei-lhe, objeto indireto, sem dúvida. O problema vem aqui. Quando aparece na frase os pronomes me, te, se, nos, vos, lhes. E aí, hein? Quando aparece na frase
os pronomes a mim, a ti, a ele, a nós, a vós, a eles. Aí nós teremos um probleminha, porque esses pronomes aqui, eles são característicos tanto do objeto direto quanto do objeto indireto. Nós teremos de descobrir, porque eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Nós teremos de descobrir, afinal, a qual desses dois ele corresponde. Peço que vocês me acompanhem aqui para o quadro. Espero que estejam assistindo bem aqui. Seu Madruga me deve 14 meses de aluguel. Vocês assistiam, né? Da minha época esse negócio aí. Aliás, é de todas as épocas, né? Quem não assistiu? O Seu Madruga me deve. O que nós temos aqui? Nós temos o tal do me, hein? O me é aquele pronome oblíquo que pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Perigo, cuidado, né? Eu até ia desenhar uma caveira aqui, mas aí vocês vão descobrir meus dons artísticos e eu vou deixar isso para mais além, né? A gente já não pode expor os dons artísticos assim de primeira. Brincadeira, sou péssima em desenho, tá? Mas igual, ó. Seu Madruga me deve. Esse me corresponde ou a um objeto direto ou a um objeto indireto. Como saberei qual dos dois? Se eu puder substituir o me por ele, com certeza é objeto direto. Se eu puder substituir o me pelo a ele, aí se trata de um objeto indireto. Detalhe, eu sempre vou testar o ele primeiro. Se fechou com ele, nem testa com a ele, porque com certeza é um objeto direto. Ok? Façamos o teste. Seu Madruga deve ele. E aí faz sentido ou falta algo? Tá meio estranho, né, Sora? Esse Seu Madruga deve ele. Então, provavelmente não se trata de um objeto direto. Não funcionou com ele, vou testar com a ele. Seu Madruga deve a ele. E aí, fez sentido? Fez. Portanto, esse me aqui se trata de um objeto indireto correspondendo ao tal do a ele. Ok? E fechamos aqui com a chave, aliás, com a frase-chave, Brad Pitt não me beijou. E ele não me beijou ainda, né? Porque ele ainda tá naqueles trâmites de separação lá com a Angelina, mas espera pra ver, né? Brad Pitt não me beijou. Nós temos aqui o me, que nós sabemos que concentra um problema, porque ele pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Ah, professora, mas na frase de cima ele é objeto indireto, então ele é objeto indireto? Não. Cada frase exige que nós façamos um novo teste. Ele pode ser potencialmente tanto objeto direto quanto objeto indireto. Nos resta testar. Façamos o teste. Brad Pitt não beijou ele. Funciona essa frase ou não beijou ela? Que seja eu, né? Não beijou ela. Funciona? Funciona. Funcionou, nem testo a outra para não dar confusão. Com certeza se trata de um objeto direto. Dois exemplos claros em que a mesma partícula pronominal exerce funções sintáticas diferentes. Ok? Então, apareceu o me, o te, o se, o nos, o vos, o lhes. Apareceu o a mim, o a ti, o a ele, o a nós, o a vós, o a eles. Fiquem atentos. Façam imediatamente a troca por ele. Funcionou? Nem testa o outro. É objeto direto. Não funcionou? Testa com a ele. Ah, aí funcionou. Então é um objeto indireto, tá? Convido vocês a sempre fazerem essa mudança para que nós possamos aí juntos averiguar se trata de objeto direto ou indireto. Então, gente, beijos a todos. Sigam aí comigo. Dúvidas, dívidas e crises existenciais, deixem o recadinho. Beijo!